pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com a Avante Med. Hoje nossa convidada é a Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, Larissa, olá a todos. Eu agradeço, a segunda vez participando com você. Agradeço muito o convite. Obrigada, Patrícia. Hoje, nosso tema vai ser doenças crônicas. Patrícia, hoje temos muitas pessoas vivendo com doença crônica. O que mudou no cuidado desses pacientes nos últimos anos? Larissa, então, primeiro eu queria, começar falando um pouquinho sobre as doenças crônicas, A condição crônica, ela é caracterizada por uma condição de longo prazo, que inicia de forma lenta e persistente e que muitas vezes tem um impacto muito grande na qualidade de vida desses pacientes. As doenças crônicas mais comuns, mais prevalentes hoje, não só no nosso município, mas no Brasil, é a hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e as doenças cardíacas, Essas têm uma prevalência muito grande. E, infelizmente, ainda tem uma prevalência de mortalidade muito grande. Eu não sei do dado atual, mas até pouco tempo as doenças cardiovasculares eram as doenças de maior mortalidade do Brasil, que entre essas doenças crônicas. Então, a gente realmente tem que ter uma atenção muito grande. E o sistema de saúde, ele tem se organizado para trabalharmos principalmente com promoção de saúde, prevenção dessas doenças crônicas, ou quando essas doenças já estão instaladas, já aconteceu, já tem o diagnóstico, a gente trabalhar com prevenção de agravos, para essas doenças não trazerem alguns agravos e muitas vezes, com um impacto muito desfavorável para esses pacientes. Então, a política, de saúde hoje, a gente volta muito para essa questão. E não tem como falar de doenças crônicas se não falarmos de hábitos de vida. Mudança de hábitos de vida, hábitos de vida saudáveis. Hoje, até a definição de saúde, ela está mudando, Antes a gente tinha saúde como ausência de doença e bem-estar físico, psicossocial. E hoje já está incluindo nessa questão da doença, nessa questão da saúde, saúde emocional, saúde financeira, saúde espiritual. Então, tem uma preocupação muito grande com tudo que está ao nosso redor. Justamente por isso, a gente sabe do impacto de um estresse, de uma sobrecarga de trabalho nessas doenças crônicas. A senhora falou sobre essa mudança no estilo de vida. Me fala um pouco, na prática, como realmente essa mudança ela acontece no estilo de vida. Ótima pergunta, Larissa. Assim, hoje a gente fala muito, eu falo que não só nós profissionais somos educadores da saúde. Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fono, agentes comunitários, técnicos, enfim, a gente é educador na saúde. E em todos os momentos, em todas as oportunidades, a gente fala desses hábitos de vida saudáveis, seja numa consulta, num consultório, numa roda de conversa. Mas por que a gente ainda tem tão pouca adesão em relação a essas mudanças de hábitos de vida, Que a gente vai falar um pouquinho aqui, são coisas simples do dia a dia. E aí, eu queria, aproveitar para relatar uma experiência exitosa que aconteceu com a gente há poucos dias atrás. Eu faço parte de um curso do Ministério da Saúde, que é o curso técnico de agente comunitário de saúde em endemias. Eu sou preceptora dos alunos, são mais ou menos 13 alunos, e em um dos fascículos eram para a gente trabalhar justamente isso, essa promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. E aí nós começamos a fazer de uma forma diferente. O que a gente pensou? Porque se a gente pensar, como eu falei, nós como educadores, a gente fala de bons hábitos de saúde o tempo inteiro. E aí a gente começou o nosso trabalho fazendo uma autocrítica. Cada um de nós tínhamos que fazer uma análise dos hábitos de vida, o que realmente precisariam ser mudados em nós e por que essa dificuldade em modificar. E foram relatos assim muito, muito interessantes. Além de identificarmos o problema, a gente tinha que propor uma solução e colocar essa solução em prática. Então, vou dar alguns relatos. Uma das colegas, ela falou que o problema dela do hábito de vida
é a questão do exercício físico. A gente sabe que hoje o exercício físico ele é fundamental para a promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos. E aí, se a gente pensar, a gente tem academias da saúde que são públicas, tem academias privadas com preços mais acessíveis, podemos fazer uma caminhada e mesmo assim ela não realizava exercício físico. E ela trouxe o seguinte, ela trabalha o dia todo, sai do trabalho, busca os filhos na escola, mora só ela e os filhos, aí ela vai fazer a rotina de casa, janta, dever, e quando ela tinha um tempo, que era um pouco mais tarde, ela não podia sair porque quem ficaria com os filhos dela? Então a rotina dela realmente não caberia uma atividade física. E aí ela propôs e colocou em prática e está funcionando. O que ela fez? Ela tem um quintal em casa, um quintal grande, onde ela faz caminhada, né? A gente sabe que principalmente na pandemia foram disponibilizados diversos vídeos em relação à atividade física que a gente faz em academia e dá para fazer em casa, e ela começou a fazer esses exercícios. Inclusive os filhos estão participando dos exercícios com ela. Então assim, ela conseguiu na rotina dela, na realidade dela, resolver uma questão que para ela realmente estava impactando muito na qualidade de vida, que é a questão do exercício físico. Então essa foi uma dos relatos que a gente teve. Um outro relato de um rapaz, ele nos trouxe a questão da alimentação saudável. A gente sabe que a alimentação saudável ela é importantíssima. Hoje, né, e isso é muito bem divulgado nas mídias, tudo que a gente precisa está na alimentação. Então, todas as vitaminas, proteínas, aminoácidos, estão tudo ali. Mas, nessa vida corrida, a gente acaba buscando por pratos mais fáceis, por alimentos mais fáceis, por lanches. E era a realidade dele, e ele trouxe, né, ele e a esposa, um casal jovem, mas com essa vida, né, corrida. Trabalha o dia todo, estuda, faz academia. E aí o que eles propuseram e colocaram em prática? Eles começaram a fazer, comprou os vasilhames e começaram a fazer a marmita da semana. E uma marmita, né, perfeita, com tudo que tem que ter, bem colorida, com legume e verdura. E aí, além de ter mudado o hábito alimentar deles, ele ainda nos trouxe que esse momento virou um momento de casal, onde eles conversam, eles brincam, eles, né, falam do dia a dia dele. Então, para essa realidade, sem, né, colocando tudo na questão orçamentária deles, na questão do tempo deles, eles realmente modificaram esse hábito de vida. Então, isso também é extremamente importante e a gente viu que, né, que dá para poder fazer. Outra questão que impacta muito em relação ao hábito de vida é a questão de vínculos familiares, vínculos afetivos. A gente sabe perfeitamente, né, que essa vida, essa sobrecarga pode trazer estresse, né, pode trazer alguma doença emocional que vai impactar nessas doenças crônicas. E aí uma das colegas trouxe que o único momento da família que todos encontravam em casa era à noite para uma alimentação. Só que é o que acontece em muitas casas hoje. Você vai jantar, um vai para um quarto, o outro vai para um celular, o outro vai para a televisão. E aí eles combinaram entre a família que todo jantar eles jantariam juntos, na mesa, sem celular, e ela trouxe que depois disso houve uma cumplicidade maior com esses familiares, eles falam do dia a dia, as crianças trazem o que fizeram durante o dia na escola. Ela falou que isso para ela impactou muito positivamente em relação à saúde mental. Então são coisas simples, mas extremamente importantes. Não tem realmente como falar de promoção de saúde, prevenção de doença em agravos sem fazer essas mudanças de vida, mas trazendo isso para a realidade de cada um, né, para a rotina de cada um. E eu acho que isso a gente tem que mudar um pouco nós como profissionais. Às vezes a gente quer entregar uma fórmula pronta. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Pronto. Não. Tem que fazer isso, mas de que forma nós vamos conseguir fazer isso? De que forma isso vai conseguir se adaptar à sua rotina?
Para ficar na realidade do paciente. Na realidade da pessoa, para ela realmente conseguir fazer. A gente vê muito imediatismo. Às vezes você sai de uma consulta e aí orienta atividade física, você vai na academia, você faz a inscrição na academia, vai uma semana e aí a sua rotina já não condiz com aquela realidade que você se propôs. Então, por isso que eu acho que foi assim, um momento único, né? Dali a gente conseguiu realmente não só fazer essa reflexão como profissional, colocar isso em prática e realmente conseguir levar isso para os nossos atendimentos. Patrícia, existe qualidade de vida com doenças como diabetes, hipertensão, que foi o que a senhora citou, e como realmente isso faz a diferença? Existe, com certeza existe, né? Existe qualidade de vida, mas como eu te falei, essa qualidade de vida vem de hábitos de vida saudáveis. Não tem outra forma, né? Então, no início eu falei, a doença crônica, ela é uma doença que ela é prolongada. Ela não inicia de um dia para o outro. Mas quando ela instala, quando você tem o diagnóstico, alguma coisa você tem que fazer. Por quê? Porque senão isso vai te trazer problemas muito maiores, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no diabetes, a gente sabe que o diabetes não controlado, não tratado, isso vai impactar na qualidade de vida. Muitas vezes esses pacientes começam a perder visão, começam a perder sensibilidade, começam a ter feridas, e aí não sente essa ferida e leva muito para amputação. Quantos pacientes, infelizmente, né, pelo diabetes evoluiu para uma hemodiálise? Então, tem que se pensar no controle dessa doença, mas tem que se pensar que dá para controlar, que dá para ter uma qualidade de vida. Além de tudo que eu já coloquei em relação a hábitos de vida saudáveis, não tem como deixar de fazer acompanhamento médico, fazer o uso da medicação correta, né? Não se automedicar, não parar de tomar medicação por conta própria, né? Isso acontece muitas vezes, a gente encontra na prática clínica da gente, paciente que toma antihipertensivo, a pressão está normal, acreditam que podem parar de tomar medicação porque a pressão ficou normal, e não é. A pressão está normal justamente porque você está tomando a medicação. Então, é importantíssimo que tenha esse, né, acompanhamento e que tenha realmente essa responsabilidade por parte de cada paciente em seguir as orientações corretas. Seguindo tudo isso correto, eu não tenho a menor dúvida que tem sim muita qualidade de vida. E aproveitando essa deixa, Patrícia, eu já tinha falado aqui em podcasts anteriores, né, mas nunca trouxe com a senhora presente, sobre o Bem Viver, né, que é um projeto da Avante para esse cuidado, né, para pacientes que têm diabetes, hipertensão, que têm DPOC, é esse cuidado. A Patrícia, né, tá aí à frente desse projeto para fazer esse primeiro atendimento ao paciente, para a questão de orientação e tudo, e é um tratamento contínuo, com vários profissionais. A gente vai ter médico, clínico geral, a gente vai ter nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, né, para essa questão de atividade física. Isso tudo um acompanhamento completo para acompanhar esses pacientes com essas doenças crônicas, né? E aí, Larissa, além desse acompanhamento completo, esse acompanhamento totalmente individualizado, que é justamente o que a nossa proposta é essa, é conseguir adaptar, mudar hábitos de vida na rotina e na condição que cada pessoa tem. Né? Então, realmente, esse é um projeto que vem para poder fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Isso mesmo. Quais são os sinais que indicam que um paciente com doença crônica está descompensando e precisa de atenção imediata? Toda doença, ela mostra, né, ela tem alguns sinais, né, ela demonstra alguns sinais que a gente chama de sinais e sintomas. As doenças crônicas, por serem doenças prolongadas e muitas vezes lentificadas, elas demoram muito para ter esses sinais, né, demonstrar esses sinais. A hipertensão, por exemplo, que é a pressão alta, a gente sabe que na maioria das vezes ela é muito silenciosa. Quando ela tem algum sinal de alerta, já é algo
algo realmente um acometimento muito maior. Então, em relação à hipertensão, a gente tem as dores de cabeça frequente, dor de cabeça irradiando para a região occipital, que é essa região da nuca, náuseas, vômitos, essa visão turva. Então, tudo isso nos traz como um sinal de alerta em relação à hipertensão. Em relação ao diabetes, a gente tem muita questão da sudorese intensa, né? Que é transpirar muito, muito intensamente. Pode vir também com náuseas e vômitos, com sensação de desmaio. E na diabetes é importantíssimo que a gente entenda se é um pico hipoglicêmico, se é a glicemia que caiu muito, se é um pico hiperglicêmico, se é a glicemia que aumentou muito. Os dois têm mais ou menos os mesmos sinais e sintomas, mas com conduta, com terapêutica totalmente diferente. Então, né, tem que ser avaliado como profissional de forma imediata. Em relação ao DPOC, os principais sinais e sintomas: cansaço, esforço respiratório, pode vir com cianose, que é ficar roxo, as pontinhas do dedo, roxo, os lábios. Então, esses também são sinais de alerta, né? Que é uma doença relacionada às vias aéreas, à respiração. Em relação às cardiopatias, né? Insuficiência cardíaca. Então, né, além de todos esses sinais que podem vir, cansaço, desmaio, pode ter dor precordial, que é essa dor no peito, irradiando para o braço, pode ter sensação de formigamento ou ficar adormecido, né, ou as mãos, os pés. Então, esses realmente são sinais de alerta que você precisa de um atendimento imediato. Patrícia, agora para quem cuida desses pacientes com doença crônica, qual é a principal orientação para um cuidador, para que ele também não adoeça? As orientações, elas coincidem em tudo que a gente falou, né? Então, para eu poder não me adoecer, né, que seja prestando um cuidado ou né, trabalhando de outra forma, enfim, para a gente não adoecer, seguir realmente todas essas orientações. Mas em relação ao cuidador, eu ainda, né, gostaria de colocar algo que eu acredito que realmente faça muita diferença, que é a questão da saúde espiritual. E aí eu não estou falando de religiosidade, estou falando, né, desse contato com Deus. Quando você cuida de alguém com doença crônica, muitas vezes a gente cuida de pessoas que a gente chama em fase final de vida, né, que é aquela fase final do adoecimento. E não tem como você não impactar com o sofrimento do outro, não tem como você não se sensibilizar com o sofrimento do outro. Então você tem que estar muito fortalecido, né, nessa saúde espiritual, nessa saúde emocional. Então isso a gente precisa para não adoecer. E não tem como você prestar um serviço de excelência sem estudar. Então é necessário que a gente estude, e aí tanto nós, profissionais da área de saúde, os cuidadores, ou muitas vezes esses cuidadores são familiares, né? É pai que cuida de filho, filho que cuida de pai, esposa que está cuidando do esposo. Tem que ter conhecimento, porque quando a gente sabe o que está fazendo, a gente presta o cuidado da melhor forma possível. E quando a gente presta esse cuidado com excelência, certamente a gente tem aquela sensação de dever cumprido. E quando isso não acontece, quando eu presto um cuidado sem conhecimento e isso impacta de forma desfavorável, isso me adoece, né? Porque você chega em relação a frustrações, né? A tristezas, a sentimentos que realmente pode ter esse adoecimento. Então eu acredito que essas são as dicas, né, para todos nós cuidadores. E com isso, Patrícia, a gente finaliza, né, o podcast de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço imensamente, mais uma vez, né, foi ótimo, assim, é uma oportunidade mesmo da gente estar levando conhecimento, de estar, né, sensibilizando profissionais, colegas e principalmente os pacientes, né, para o que realmente importa. Saúde é o que a gente tem de mais importante. Isso mesmo. E com isso, pessoal, a gente finaliza o podcast de hoje. Curtem, comentem, se inscrevam, né, se tiver alguma... algo que vocês queiram que a gente traga nos próximos podcasts, pode deixar no comentário aí, né? A Patrícia vai vir novamente trazendo mais informação, tá? E até a próxima!